Tabata Amaral votou a favor da bancada da bosta. Particularmente já pode se filiar ao PSOL. Enquanto isso, Lula criou um conselhão com Felipe Neto e padre Júlio Lancelotti. Vou explicar para você no vídeo, mas já sabe. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. O PT criou um conselhão para participar do governo, para opinar, mas na verdade é para ser a ponta de lança de atuação de defesa do Partido dos Trabalhadores. Quem faz parte desse conselhão? Felipe Neto, aquele youtuber que imita a Foca, que não entende bolhufas de nada, nem mesmo do que ele faz, enfim, que pinta o cabelo para roubar a opinião de crianças. O MST, que invade terras e rouba propriedades. E o padre Júlio Lancelotti, um verdadeiro cafetão da miséria. E aí, o primeiro ponto que eu quero dizer é o seguinte: para aqueles políticos de São Paulo que respeitam esse padre, ficam indo lá dando atenção para as mazelas que esse sujeito faz, para aquela pura encheção de saco de um cara que não tem o menor compromisso com a cidade de São Paulo, uma pessoa que fica explorando o mendigo, explorando o usuário de droga para manter a própria paróquia funcionando, que não tem envergadura ética e moral para falar nada de ninguém, mas aparentemente todas as figuras políticas de São Paulo e do país respeitam ele. E particularmente eu não sei por quê. Porque na minha leitura, se alguém não merece respeito, é esse sujeito. Mas enfim, não vou entrar nessa questão. Mas fica uma dica, prefeito Ricardo, fica uma dica para o governador Tarcísio, fica uma dica para qualquer um que não seja um esquerdista estúpido. Não dê moral pro padre Júlio Lancelotti. Se o sujeito vai para cá, você vai para lá. Se ele pede A, você faz B. É um oportunista, está ali umbilicalmente ligado com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva no conselhão do PT, ao lado do Felipe Neto. E com quem mais? Com o MST, uma galera que é invasora de terras. Inclusive, o vereador do PSOL ficou muito chateado comigo porque eu chamei o Boulos de terrorista. Dá uma olhada. Punir criminosos que invadem de forma maldosa propriedade alheia. Sejam esses ligados a um candidato a prefeito, que infelizmente tem um histórico de terrorismo e de invasão, sejam esses pessoas que são de alguma maneira ludibriadas por outras pessoas para invadir propriedades, como a gente tem recebido denúncias na região de Perdizes, onde movimentos sociais... Onde movimentos invadem propriedades... Se eu chamar alguém de terrorista, aí tá tudo bem? É esse o nível... Não, esse é o nível de debate que vai ter aqui? Não, eu não vou aceitar um negócio desse aqui, não. Eu não vou aceitar um negócio desse, presidente. Não, assim não dá. Então vai acabar a CCJ aqui agora, porque eu não vou deixar, não vou parar de falar. Vou ter que chamar a polícia pra me tirar daqui. Não, que isso não. Vereador Toninho, Retira o terrorismo. Então retira mesmo. Porque ele não é terrorista. Ele é uma pessoa do meu ponto de vista 10 mil vezes mais honrado que você. Você vai pra baixaria, vamos assim. Eu retiro o terrorista com relação ao invasor Guilherme Boulos. Então passamos o seguinte, infelizmente, se o candidato do PSOL tem um histórico de invadir propriedades, não é nossa culpa. Acontece que na região de Perdizes chegam denúncias semanalmente sobre movimentos que invadem propriedades e cobram a extorsão do proprietário para retirar as pessoas de lá. Quem mais está no conselho? Felipe Neto, Bela Gil, o MST tem 2 lugares, o MTST, que é um braço, um spin-off do MST, que é o Josué Rocha, não é o Boulos, e a porcaria do padre Júlio Lancelotti. Enfim, é um grande festival de baboseira, dá uma olhada. Eu tenho 77 anos e eu nunca tinha vivido um momento de tanta esculhambação da democracia como aconteceu nesse país. Era um momento em que ministro da Suprema Corte não podia sair na rua, não podia ir no restaurante, deputado não podia pegar um avião, a classe política totalmente desmoralizada. Aí o Lula fala que não tinha ataque a políticos, mas olha o que o próprio Lula fez. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Enfim, se o Lula quer divulgar os endereços dos políticos, curiosamente não dele, né, mas dos adversários, para quê? Para alguém mandar flor? Para mandar rosas? Para mandar um abraço? Ou para sua militância idiota, ou o exército de Stedley, como ele mesmo falou, ir lá achacar agentes políticos que são oposição? Fica evidente que a gestão do Lula não é uma gestão de amor, como eles venderam. Não é uma gestão de unificação do Brasil, como eles falaram. É uma gestão voltada a ajudar a imprensa, uma gestão voltada a calar os opositores e a irrigar com o nosso dinheiro a galera que sustenta o Partido dos Trabalhadores. É lastimável, é uma vergonha, e mais lastimável ainda é essa gentalha que se arrebanha ao redor do Lula. Mas sabe o que é mais vergonhoso? A bancada da bosta. Para você entender, a bancada da bosta é um grupo de parlamentares que é contra o saneamento básico. É isso mesmo. Houve o marco do saneamento básico, importantíssimo, porque no Brasil não temos saneamento básico para as pessoas até hoje. As pessoas literalmente vivem no meio de excremento. Não há coleta de esgoto
Sabe aquelas aulas de biologia que você tinha na escola, de ciências, que a dona Xepa falava pra você lá, que vai pegar o micróbio, a lombriga, a Taenia solium, se você comeu o alfacinho que tem fezes? Então, isso acontece até hoje, meu amigo, especialmente no norte e nordeste do país. É uma situação calamitosa, parece que a gente está em 1930 ainda. E aí foi criado o marco do saneamento básico, um avanço importantíssimo para levar o mínimo de saúde pública, de urbanização para essas pessoas. E o que acontece? A esquerda é contra. Aí por que ela é contra? Porque é ruim? Não, simplesmente porque não foi ela que criou. Então eles querem derrubar. E aí existe uma força no Congresso Nacional para derrubar o marco do saneamento. E aí o que acontece? O Lula vetou o marco do saneamento, igual ele fez com o decreto das armas. Ele queria que todo mundo vivesse imerso à merda. Essa é a realidade. Aí houve na Câmara dos Deputados a derrubada do decreto presidencial. É possível fazer isso. É por meio de um PDL, por decreto legislativo. E olha que interessante. O Lula foi derrotado por 295 votos a 136. 136 votos significa que o PT está sem base. Ou seja, com isso, as estatais vão ter que fazer licitação. Sabe aquele ralo na estatal que o PT gosta de usar para fazer esqueminha? Então, não vai acontecer. O dinheiro do saneamento vai ser bem utilizado. Só que a Tabata Amaral, aquela que é deputada municipal de Recife, inclusive, Recife precisa muito do marco do saneamento, viu, Tabata? Ela simplesmente votou contra. Uma pessoa que quer ser prefeita de São Paulo e quer que a população fique imersa em excrementos humanos. Essa é a realidade. Votou junto com o PSOL, votou junto com o PT, aquela gentalha pissolenta que fica falando bobagem, bostejando pela boca, quer que você faça cocô e plante a sua comida do lado. Essa é a realidade. E aí a Tabata Amaral, toda bonitinha, toda limpinha, toda cool, simplesmente foi lá e fez esse voto. Felizmente, o voto dela não valeu de nada, assim como a candidatura dela a prefeito de São Paulo, e ela perdeu. Nada mais justo, uma grande vitória para São Paulo. Inclusive foi um dia de derrotas para o Lula, porque foi aberta a CPI do dia 8 de janeiro, foi aberta a CPI do MST, foi derrubado o PL da censura e foi derrubado o decreto do Lula que barrava o marco do saneamento. Felizmente, para o desespero da Tabata, do Boulos, de toda a esquerda, foi uma semana de grandes e vertiginosas derrotas para o Partido dos Trabalhadores. Eu diria que a pior semana até agora para a gestão Lula. E enquanto o Lula é derrotado vertiginosamente, o Flávio Dino, o dinozinho do Lula, ele foi atrás dos CACs. Dos traficantes? Não, traficante não tem CAC, né? Traficante fica armado, tá tudo bem. Agora, o PT está indo atrás do 1% de CACs que não se atualizaram. Então, se você tem um CAC que não está atualizado, o PT vai tirar a sua arminha de você. Pode ser de chumbinho, pode ser um 38, pode ser uma .40. Você tá enrolado, meu amigo. E aí eu fico pensando, né? Quando o Dino vai ter essa disposição de ir atrás de traficante? Porque quando ele entrou na favela, ele deve ter visto gente armada. Será que ele prevaricou ou que ele foi atrás dos traficantes? Acho que a resposta é um tanto quanto óbvia, né? Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.